Desde já, agradecemos a todos que estão aí. Não vamos citar nomes para não cometer injustiça, né? De repente esquecer de alguém. Então, assim, é muito importante todos vocês se sintam aí abraçados e agradecidos e agraciados por estarem aqui nos prestigiando. Vai ser uma live de 30 minutos, né? Então a gente está com a expectativa de terminar por volta das 15h35, no máximo 15h40, né? Contaremos aí a história de todo o contexto. Hoje está completando aí 60 dias, né? Os sintomas começaram com a Érica no dia 12 de julho, né? E questões sobre dúvidas, questionamentos, né? Perguntas, a gente pede a gentileza que vocês enviem para o e-mail da clínica, que é o vida@cardiosenio.com.br, ou pelo WhatsApp DDD 61 99988 2340, que também está nas nossas plataformas digitais, né? @cardiosenio, vocês vão conseguir localizar o nosso Instagram, Facebook e Twitter, né? Então estamos aí nas plataformas. Nosso site também, cardiosenio.com.br. Então, com certeza, vocês conseguirão entrar em contato conosco. O pessoal da nossa equipe de atendimento vai estar lá prontamente disponível para atendê-los, né? Vai anotar todas as perguntas, questionamentos e dúvidas que forem repassadas até as 23h59 de hoje, né? Então, estamos nos comprometendo com todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que todas as perguntas, questionamentos e dúvidas enviadas até as 23h59 de hoje serão respondidas numa próxima live que faremos, e com certeza bem brevemente. A gente está com expectativa para a próxima semana já, tá bom? Então, passar a palavra para a doutora Érica, que ela vai estar iniciando aí essa história com vocês. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer por todo mundo que está aqui presente. Então, hoje, como o Lucas disse, a gente está completando exatamente 2 meses que tudo começou. Os meus sintomas começaram no dia 12 de julho. E o que aconteceu? Quais foram os primeiros sintomas, né? Eu estava bem, e aí no dia 12 de julho à noite eu comecei a ter coriza e dor de cabeça. Foram os 2 primeiros sintomas. Isso era um domingo à noite. Na segunda-feira eu acordei e já estava com muita mialgia, muita dor no corpo, aquela dor muscular, parecendo que alguém bateu na gente mesmo. E aí eu já vinha com quadros prévios recorrentes, né? Por conta da gente atender muitas pessoas e daí trabalhar em vários hospitais. Acabava que já vinha uns 3 meses que eu vinha com esses quadros parecendo gripe, daí eu fazia os exames, colhi o PCR, fazia os exames de Covid, davam todos negativos. Então, dessa vez, eu também achei que não fosse Covid. Por esse motivo, eu não comecei o tratamento precoce. Nós somos totalmente a favor do tratamento precoce. Eu preconizo isso para os meus pacientes. Em outra live, a gente pode falar sobre o tratamento precoce, se vocês tiverem dúvidas. Mas, infelizmente, como a gente achou que não era Covid, que podia ser uma sinusite ou podia ser uma gripe mesmo que estivesse começando, pelos quadros que eu já vinha tendo, eu não iniciei o tratamento precoce. Então, 2 dias depois que tinham começado os sintomas, eu estava com muita prostração, fadiga, com muito cansaço muscular. Não chegava a ter ainda falta de ar, ficar sufocando, nada disso. Mas eu sentia muita dor nas pernas, principalmente, e dor nas costas, na parte de baixo das costas, principalmente do lado direito. E aí, continuei as minhas atividades normais, até que 4 dias depois que 3 dias depois eu já colhi o PCR para tirar a dúvida, como eu sempre fazia. Quando eu começava a ter sintomas, eu já colhi o exame para não correr risco de transmitir para ninguém. E a gente usando todos os recursos, máscara, né? Não ficando sempre a máscara N95 para não correr risco de transmissão. Até que 4 dias depois eu tive os sintomas clássicos de perder o olfato e perder o paladar. Esses são bem ruins e a gente sente na pele quando você perde o tanto que é importante a gente ter olfato e paladar. É muito ruim ficar sem. Então, quando eu perdi o olfato e paladar, e daí a gente já imaginou, poxa, dessa vez deve ser Covid. O meu resultado de exame demorou muito para sair, era uma época que estava tendo muitos casos, os laboratórios, eu acho que por conta da demanda mesmo, eles estavam demorando muito para sair o resultado. Então, meu resultado de PCR, que é aquele exame do cotonete, que é o melhor exame para avaliar direitinho se você tem mesmo a doença ou não,
ele demorou 5 dias para sair o resultado, mesmo fazendo laboratório particular. Então, demorou muito tempo para sair esse resultado. E quando saiu o resultado, eu já fui fazer os exames. Existem exames que a gente precisa fazer. Quando a pessoa tem um vírus, existem exames de sangue que são necessários serem feitos para que a gente avalie as consequências, né? As provas inflamatórias, principalmente, risco de trombose. Então, tudo isso a gente precisa fazer. Então, prontamente, quando eu vi o resultado positivo, eu iniciei o tratamento. A gente iniciou o tratamento, assim, alguns medicamentos do tratamento precoce, porque já tinha passado a fase inicial, que algumas medicações elas só são benéficas nos primeiros dias. Então, o meu já tinha 7 dias de doença quando o meu resultado de PCR saiu. Demorou muito para sair o resultado. Então, num dia depois, eu já fui para emergência, já colhi os exames de sangue, as minhas provas inflamatórias já estavam começando a subir bastante. Tem um exame que chama PCR e ele já estava bem aumentado, estava em torno de 40. O resultado normal desse exame, para vocês terem ideia, é 0,03 e o meu estava 40. Então, assim, 40 vezes maior, né? Mas como eu ainda estava bem, eu estava só com muita prostração, mialgia, fraqueza, já estava tossindo, mas era uma tosse seca, não tinha nenhuma secreção. Foi orientado que eu voltasse para casa. Nessa época eu já fiz uma tomografia, que foi a primeira, e nessa primeira tomografia mostrou que o meu pulmão já estava acometido em 10 a 20%. Mas o médico que me atendeu, ele disse, não, como você está estável, está tranquilo, dá para você ir para casa. E foi isso que a gente fez em casa. Eu tinha todo o aparato para poder ficar me monitorando, então a gente olhava a saturação de oxigênio com aquele aparelhinho pequenininho, o oxímetro, via pressão, via a frequência cardíaca, estava tudo bem. Até que no 10º dia de doença, e aí fica já claro para vocês que a doença, ela geralmente os sintomas de perda de olfato e paladar acontecem no 5º dia, foi exatamente o que aconteceu comigo no 5º dia do diagnóstico. E quando a pessoa vai agravar, geralmente, não quer dizer que é sempre, porque na medicina nada é sempre, então geralmente os sintomas se agravam no 10º dia, quando é para a pessoa piorar, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. No 10º dia de doença, eu estava vindo até bem, achei que ia ser só os 14 dias, já ia poder voltar ao trabalho. No 10º dia eu comecei a ficar muito cansada, com muita falta, aí sim começaram a falta de ar. Para falar em casa eu ficava cansada, a fala ficava entrecortada, para comer também eu não conseguia mastigar, porque a comida... na hora que você vai mastigando, você se sente sufocando, e aí ou você respira ou você come. Então é uma coisa bem difícil. E aí nesse dia eu fui para emergência, repeti os exames. Aquele exame que eu falei para vocês, o PCR, que é a prova inflamatória, já estava em 60. Já tinha aumentado de 40 para 60. E a minha tomografia eu repeti uma nova. E essa nova tomografia já mostrava acometimento de 25 a 50% do pulmão. Nessa hora, eu fui de manhã para emergência. Nessa hora, a médica que me atendeu, ela falou, olha, Érica, como não tá baixando seu oxigênio, acredito que ainda dá para você ficar em casa, mas fica de olho, se por acaso piorar alguma coisa, você volta pro hospital pra gente te internar. Aí vem para uma médica ouvir essa palavra, internação. Você vai precisar internar. Aí é como se assim, eu vou dizer para vocês, o mundo cai, né, pra gente, porque vem aquele desespero, poxa, eu sempre cuidei das pessoas internadas, agora me ver como paciente é bem difícil. Aí eu pedi pra ela, não, acho que ainda dá pra eu aguentar em casa e tudo, eu tô tomando as medicações e acho que vai melhorar. Só que não melhorou. Nesse mesmo dia à noite, isso era uma terça-feira, no dia 21 de julho, na terça-feira à noite, eu olhei aqui pro meu marido e falei, eu não tô aguentando mais, eu tô muito cansada. E quando a gente colocou o oxímetro, minha saturação de oxigênio já estava em 89%. A saturação normal, ela tem que ficar acima de 93% pra gente ter segurança e tá tranquilo. E nessa hora, a minha já estava em 89%, assim, o risco dela baixar muito rápido era muito grande. Então, nessa hora, a gente foi pro hospital e aí eles avaliaram e resolveram mesmo pela internação. E aí eu fiquei internada, naquele momento
O Lucas não sabia ainda se tinha doença ou não. Eu não podia ficar acompanhante. Vocês sabem que Covid a gente não pode ficar acompanhado, porque você pode passar para outra pessoa, é muito transmissível. Então eu internei no dia 21 e eu fiquei 2 dias ali naquele hospital sozinha. Agora, pensa assim, o quanto é difícil, o quanto é ruim. Eu me coloco no lugar dos pacientes que internam todos os dias nos hospitais. Não é fácil. Você ouvir aquela sentença ali que você precisa ficar internado, que você vai ficar só ainda, sem nenhum acompanhante, sem ninguém para te ver, sua família não pode vir, ninguém pode vir para te acompanhar, para te ver. Isso é muito ruim, muito ruim. Você se sente só, além da doença, do medo, do improvável e do incerto. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se eu ia acabar piorando e ia precisar ser entubada e ir para UTI, ou se eu ia acabar melhorando e ia poder ir para casa. No momento em que meu marido me deixou ali no hospital, veio a incerteza. A gente crê em Deus e acredita, mas o medo é do ser humano, né? Nós todos somos humanos e todos nós podemos ter medo. E naquela hora eu tive muito medo do que iria acontecer. Medo de deixar a família, de deixar as pessoas que eu amo. Então eu tive muito medo naquele momento. E aí foram 2 dias muito difíceis. Eu fiquei internada, sozinha naquele hospital, os exames só pioravam. O meu PCR chegou a 90, nesse foi o pior dia, que aumentou demais. O dedímero aumentou, tinha risco de fazer trombose. Os médicos falaram que se eu não começasse a melhorar naquele dia, que acho que foi dia 23, se eu não me engano, se eu não começasse a melhorar, eu ia ter que ir para UTI. Então, nessa hora, o que aconteceu? A minha família entrou na ação e eu agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu sempre. Minha família entrou em oração. Minha irmã conseguiu juntar, eu acredito que muitas dessas pessoas estão aqui agora vendo na live, eu quero agradecer vocês. Ela conseguiu unir cerca de umas 1.000 pessoas para orar por nós. E nesse dia, o meu marido já tinha também identificado a doença. Ele fez o exame, colheu, estava esperando o resultado. O exame dele também deu positivo. Ele vai contar os sintomas dele, mas graças a Deus ele ficou bem. E aí ele pôde me acompanhar no hospital. No dia que ele chegou no hospital, que veio para me acompanhar, e a família entrou em oração, foi o dia que eu comecei a melhorar. Aí sim eu pude ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Porque eu posso garantir para vocês, é claro, eu sou médica, eu acredito na medicina, acredito nas medicações, nos tratamentos que são instituídos e acredito que todos nós precisamos de tudo isso. Mas eu posso garantir que o mais importante em tudo isso que aconteceu com a gente e no tratamento e principalmente em hoje eu estar aqui conversando com vocês foi Deus. Foi a mão de Deus agindo ali, ajudando os médicos, guiando a equipe de técnico, enfermeiro, de todo mundo que estava ali, fisioterapeuta, para me ajudar a sair daquela situação. E aí, graças a Deus, quando todos começaram a orar, Deus ouviu as orações e no outro dia os meus exames começaram a melhorar. A médica até veio e falou, nossa, eu achei que seu exame não ia melhorar, que você ia precisar ir para UTI. Porque estava muito grave, estava muito rápido a evolução do seu quadro, você estava piorando muito rápido. E aí a gente pôde falar para ela, doutora, isso foi Deus. Tem muita gente orando e clamando e pedindo a Deus, e eu tenho certeza que foi Deus que fez esse milagre acontecer nas nossas vidas. Eu sou extremamente grata a todos vocês que oraram, que pediram a Deus, que clamaram, que me mandaram mensagens. Como faz diferença? Se você conhecer alguém que está internado, seja pelo motivo que for, por favor, fale com essa pessoa, mande mensagem para ela. Se você não puder ligar, mande um oizinho que seja no WhatsApp. Isso faz tanta diferença, porque a gente está se sentindo só, solitário, você está com medo, não sabe o que vai acontecer, medo do incerto, do improvável. E essas mensagens de apoio fizeram toda a diferença. As mensagens, os versículos que as pessoas me mandavam, as músicas, nossa, como me mandaram músicas maravilhosas, que me deram muita força naquele período. Então, eu fiquei internada, né, esses 7 dias, e depois dos 7 dias eles me deram alta, e aí, quando eu saí, eu achei que estava tudo resolvido já. Mas
ainda tinha mais algumas provinhas aí pra gente vencer. Quando eu saí, fui procurar os especialistas e aí eu ainda estava muito cansada, ainda muito fraca, com muita dor. E aí, nesse momento, foi diagnosticado também uma pneumonia. Daí eu voltei para o antibiótico, tive que tomar mais antibiótico. E ainda tinha muita dor no peito. E aí a gente em dúvida, será que essa dor no peito é alguma coisa do pulmão? Ou tem alguma outra coisa aí escondida? E daí a gente foi... eu fiz um exame do coração, um ecocardiograma, identificou que além da pneumonia eu estava com pericardite. Pericardite é uma inflamação, é como se fosse uma inflamação da cápsula que envolve o coração. E aí, além então do acometimento do pulmão, eu também me vi com esse acometimento no coração. Nesse momento eu também ainda fiquei triste, pensativo, o que podia acontecer, né? Mas sempre crendo que que Deus estava no controle de tudo e que tudo iria dar certo e que Ele seria o responsável por essa reabilitação. E aí eu comecei a fase da reabilitação, que até hoje eu ainda estou fazendo. Agradeço muito a todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão me ajudando demais. Então, eu vi até que a clínica Reabilite entrou aí, eu quero agradecer aos fisioterapeutas de lá, são maravilhosos, estão me ajudando muito, muito mesmo. E aí eu tive que começar essa reabilitação e ainda estou fazendo a reabilitação, fisioterapia, ainda estou tomando várias medicações, ainda usando corticoide, aí vem todos os efeitos colaterais das medicações junto, né? Então tudo isso aconteceu e vem acontecendo, mas graças a Deus o pior passou. Deus ele veio mostrar pra gente que as provas nas nossas vidas existem, elas existem, mas Deus mostra que a gente não vai continuar nessa prova, que nós vamos apenas passar por ela. Mesmo que seja difícil, que seja complicado, Deus estando conosco, a gente consegue vencer qualquer batalha, qualquer dificuldade que vier sobre as nossas vidas e contra nós. Então hoje, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que nós vencemos o coronavírus, ainda estamos em reabilitação, mas graças a Deus, assim, 90% melhor do que eu já estive. A voz ainda fica um pouco rouca, ainda fico um pouco cansada, ainda não consigo fazer esforço físico grande, de subir escada, de fazer esforço maior, mas assim, muito grata a Deus pela recuperação que eu creio que será plena em nome de Jesus em breve. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens, pela preocupação e pelas orações. Agora eu vou deixar para o Lucas contar um pouquinho para vocês da experiência dele. Bom, pessoal, vamos lá. Como bem a Érica disse, eu também tive o coronavírus. Ela, pegar aqui um briefing rápido, no dia 21 de julho, né, isso foi numa terça-feira, pela manhã, ela fez uma tomografia, né, para identificação de como é que estavam as circunstâncias. O resultado positivo dela saiu na sexta-feira, no dia 17, né, depois de muita demora, demoraram aí 5 dias. E assim que o resultado dela saiu positivo na sexta-feira, ela, devido a todos esses sintomas que já havia acontecido já há alguns dias, não começou o tratamento precoce. Eu, de imediato, quando o resultado dela deu positivo, eu já comecei a me tratar, né, precocemente, sem ter a certeza se estava ou não com coronavírus. E quando foi no sábado, não consegui colher o meu exame de PCR, consegui colher o exame de PCR na segunda-feira, no dia 20. E o meu resultado saiu na manhã de quarta-feira, no dia 22. Positivo. Assim que a Érica ficou sabendo que o meu resultado estava positivo, ficou muito preocupada, né, no desafio, porque eu na época não estava com plano de saúde, né, não tinha nenhum convênio, né, e a gente sabe bem o caos que está a saúde no geral, não só no âmbito público, mas também no privado, né? Principalmente aqui agora que estamos em plena pandemia e no pico da pandemia aqui no Distrito Federal, né? A situação se agrava cada vez mais e o que passa na mídia a gente sabe que não é muito bem dizer o percentual correto, é muito maior do que aquilo ali, né? Essa é a grande verdade. E simplesmente do dia 22, na quarta-feira, até a sexta-feira, nesses 2 dias,
Primeiro impacto, quando você recebe a notícia, você vê a notícia que você está com coronavírus, você pensa o que não presta. Essa é a grande verdade. Você pensa que você vai morrer, você tenha medo, né? A questão de ter medo, pensar que vai morrer alguma coisa, não tem nada a ver com a relação de ter fé ou não ter, né? Somos cristãos, a gente crê em Deus, acredita, né? E por isso que estamos aqui, sabemos que é por isso, que se não fosse um milagre de Deus, a gente não estaria aqui. E a grande verdade, o que aconteceu? Eu não senti nada, eu não tive nada. Foi aquele impacto da questão de você receber um diagnóstico que você não gostaria de recebê-lo, e passou-se esse tempo do impacto ali, eu não senti nada. Tive leve coriza, né? Nariz ficou escorrendo aí durante um dia e depois não tive mais nada. Fiz os meus exames de sangue, todos normais. Fiz a tomografia normal, limpinha, não tinha nada nos meus pulmões, né? E simplesmente estou curado, né? E a questão da Érica, só complementando, ela ficou 2 dias internada, sozinha, né? Isolada, né? Porque o paciente do Covid, ele fica isolado, né? Somente os profissionais que vão atendê-lo ali vai se parametrizar e vai ter acesso a ele. E aquela circunstância, nós nos contaminamos no momento em que estávamos com o melhor equipamento de parametrização, né? Então a gente sempre trabalhou com muita segurança, né? A gente sempre foi muito correto com relação a esse cuidado, né, com a nossa integridade e, acima de tudo, a integridade dos nossos pacientes, né, dos nossos clientes, das pessoas que estão ali ao nosso redor, né, tanto na clínica quanto no hospital, em ambientes domiciliares que a gente atende também. Então a gente sempre se precaveu bastante com a integridade de todos, com a segurança, né, que isso é essencial. E no momento que estávamos com os melhores equipamentos que existem para a parametrização, nós fomos contaminados. Ou seja, praticamente na metade do mês de julho, né? Então foi uma situação onde muitas cenas que vocês veem por aí estão presenciando de irresponsabilidades por várias pessoas e ambientes também irresponsáveis, é catastrófico, entendeu? É uma coisa deplorável, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estar cuidando da maneira que você pode fazer, porque você fazendo a sua parte, você contribui para que o correto seja feito, né? E a união das forças faz com que aconteça uma grande força, uma situação mais ampla de cuidado. E é aquela circunstância. Nós temos que nos prevenir para não nos remediarmos depois, no futuro. Ou você cuida da sua saúde, ou depois você vai ter que administrar um diagnóstico, uma doença, uma coisa que você não gostaria, né? Então a gente precisa valorizar a nossa vida, a nossa saúde. O dia tem 24 horas para todas as pessoas, né? É igual para todo mundo. Então, assim, tem gente que acorda de manhã cedo e já pensa que o dia vai ser ruim. Mas você tem que acordar de manhã e falar que o seu dia vai ser bom. Uma palavra positiva já te dá um ânimo para o seu dia ser incrível, né? E faz toda a diferença. Agora um detalhe peculiar que eu vou compartilhar com vocês. Eu não posso afirmar isso 100%, porém, eu posso dizer que, na minha singela opinião, um dos grandes fatores que me fizeram a não sofrer grandes impactos com o coronavírus foi a questão de eu ser atleta, né? Apesar de estar aí, não na minha melhor forma física no momento, mas assim, já fui jogador profissional de futebol, né? Gosto muito da prática esportiva, não é à toa que escolhi a área de educação física, né, como uma das minhas formações. E assim, é incrível o que a sua memória muscular, o que a atividade física contribui para a sua vida. Não coronavírus somente, mas em tudo. O seu dia fica melhor, a sua disposição para tudo na sua vida fica melhor através da atividade física. Minha esposa, a doutora Érica, no caso, era meio assim, vamos dizer, avessa a situação da atividade física, entendeu? Não tinha uma conduta de praticar atividade física periodicamente, né? E infelizmente ela sofreu danos aí gravíssimos, né? Impactos catastróficos, né? Então eu creio que a questão da atividade física contribui bastante, não só contra o coronavírus, mas contra qualquer tipo de comorbidade. A atividade física vai te ajudar. E isso virou um tema de doutorado, né? Que eu vou defender essa tese no meu doutorado de Ciências da Saúde, a questão
da atividade física, o impacto da atividade física com relação a vírus, epidemias, pandemias e também a questão das pessoas que têm imunidade, pessoas que são provenientes do interior. Eu morei em fazenda, morei na roça, né, até os meus 16 anos de idade, e acredito que isso também contribua. A pessoa da zona rural tenha uma imunidade um pouco maior do que a pessoa da zona urbana. Mas isso vai ser, vamos dizer assim, estudado, pesquisado, né, desenvolvido toda uma circunstância em cima disso, no meu tema de doutorado, na minha tese de doutorado. Na minha tese de monografia do curso de Educação Física, eu defendi o nível de aptidão física dos atletas, né, dos jogadores de futebol da zona rural com relação aos jogadores de futebol da zona urbana. E é incrível a diferença que tem a aptidão física do atleta da zona rural com o atleta da zona urbana. Vocês podem pesquisar isso, vai no escavador lá, procura nível de aptidão física dos jogadores da zona rural, professor Lucas Martins Cabral, vocês vão conseguir ter acesso a esse estudo que foi defendido em 2005, né, na minha tese de monografia para o curso de Educação Física. Então, assim, a questão psicológica, né, a questão da espiritualidade, a questão psicológica. Gente, no momento que você recebe um diagnóstico ruim, olha, quase todo mundo lembra de Deus. De repente, até quem não acredita em Deus lembra que Deus existe nessa hora, né? Mas as pessoas que são tementes a Deus, a gente não pode questionar, a gente tem que saber que Deus é o Todo-Poderoso e Ele sabe de tudo, né? Mesmo antes da nossa existência aqui no mundo, Ele sabia e tinha um plano para cada um de nós. Então, o que fica elucidado para todos nós é, Ele está conosco e vai fazer a gente passar por isso. Foi uma experiência, né? Nós tivemos à frente a Érica bem mais grave, eu leve, mas ao mesmo tempo é um casal, é uma família, são pessoas que estão ali juntas, né, que têm propósito, tem desafios que são compartilhados, né, tem essa união, e é óbvio que quando ela estava sozinha, ela estava isolada, sem ninguém ali perto dela. Nenhum profissional da saúde vai ficar ali 24 horas do seu lado. Ele vai fazer o atendimento, o trabalho dele, e ele vai sair logo do ambiente do quarto, porque o quarto tem um paciente coronavírus, né, que pode vir a se complicar ou melhorar a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa. Então as pessoas entram ali e vão fazer o trabalho delas e vão sair, né? Elas não vão te dar ali, vai ter a equipe da fisioterapia, vai ter a nutricionista, né? Vai ter todo um aparato de uma equipe ali, mas não vai haver aquela pessoa que vai estar ali para ficar do seu lado, segurar na sua mão e te consolar, te confortar. Não vai ter. E graças a Deus, a questão de eu ter positivado também, quando eu testei positivo, que eu fui até o hospital, me deixaram, por eu estar positivo, acompanhá-la, né? E eu fiquei ali acompanhando. Então, a partir da quinta-feira, né, eu fui lá para o hospital no dia 22... como é que é? Deixa eu verificar aqui direitinho para falar a data correta. Exatamente. Na quarta-feira, dia 22, meu resultado é positivo. À noite, eu já fui passar a noite lá com a Érica. A partir do dia 23 em diante, até o dia 27 de julho, que foi quando ela recebeu a alta médica, né, que ela saiu do hospital, os exames dela melhoraram significativamente de sexta-feira, que foi no caso no dia 24, até a segunda-feira. Coisa assim de 400, como ela disse, para 80, para 60, assim, foi uma coisa horripilante que aconteceu, né? Vamos dizer, a medicina não explica, né? E aí que a gente reforça e afirma, isso é Deus, é um milagre, né? E estamos aqui vivos, compartilhando isso aí com vocês. As sequelas que ficaram com ela, a questão pulmonar, né? Ela teve aí praticamente 50% do pulmão tomado, né? Assim, ela mesma como médica, quando pegou o CD da tomografia e foi olhar e avaliar como profissional, esquecendo o lado pessoal Érica, mas olhando como doutora Érica, ela ficou pasma com o que ela viu, né? A reação dela foi assim, meu Deus, tá horrível isso aqui tá horrível, né? Então, por aí vocês tiram uma noção. E a grande experiência, que querendo ou não, foi meio que uma especialização no contexto de experiência do paciente. Nós estivemos na função de paciente e não como profissional cuidando de paciente. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você tem uma realidade totalmente diferente da sua vida. Por isso que a gente sempre tem que pensar que todos nós podemos exercer funções
diferentes, né? A pessoa que é pedestre, ela também é motorista e vice-versa. Mas às vezes a pessoa só quer viver olhando para um lado e esquece de olhar para o outro, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Quando você vai fazer um atendimento, você tem que dar o seu melhor, você tem que exercer o seu profissionalismo e saber que um dia você vai, de repente, no local, você vai ver aquele paciente que você estava atendendo, vai te atender, porque você chegou num local que o ambiente, ele que é o proprietário, ele que vai ser a pessoa que vai te atender. Então você tem que ter essa integração, essa sinergia de reciprocidade, né? Sempre ser muito profissional, ser uma pessoa do bem, uma pessoa transparente. A energia positiva faz com que as coisas sejam positivas. O nosso agradecimento é imenso a todos os profissionais da área da saúde que estão acompanhando, muitas pessoas solidárias, tá? E uma coisa que eu digo para vocês, que de repente vocês vão se assustar. É incrível a constatação de saber quem é que está com você no momento de dificuldade, como um momento desse diagnóstico de doença, um momento de luto, um momento de dificuldade na sua vida. Aí que você vê quem é seu amigo. É nessa hora que a gente separa amizade de coleguismo. Tem muita gente aí que diz que tem um monte de amigo, mas não passa de colega, né? Ah, fulano é gente boa e tal. Gente boa e tal, de repente, até o momento que você está sendo, vamos dizer assim, está sendo favorável para aquela pessoa, tá no seu ciclo de relacionamento. A partir do momento que você começa a ter dificuldade, a pessoa se esquiva. Tipo aqueles amigos, amigas que quando você vai para um evento, né, um jantar, alguma coisa qualquer, na hora de pagar a conta, a pessoa vai no banheiro, né? Ela simplesmente se desvencilha do momento ali e sai e acaba que a conta fica com quem, né? Quem é que está pagando a conta, né? Aí que a gente vê quem é que é amigo e quem não é. E assim, é incrível o feedback que a gente teve. Que pessoas que a gente de repente não imaginava que nos amava, que gostava, que se preocupava conosco, se preocuparam. Ligaram, mandaram mensagem, arrumaram um jeito de nos contatar periodicamente. E pessoas que de repente a gente imaginou que não ia ter sossego, que não iam nem dormir direito, sabendo do que a gente estava vivendo, até hoje, se brincar, elas não sabem o que a gente passou, ou simplesmente estão fazendo de conta que não sabem o que a gente enfrentou, né? Porque não entraram em contato, não mandaram mensagem, não ligaram, não fizeram nada. Mas assim, é nessas horas que a gente sabe. E por isso que somos muito gratos aos profissionais da área de saúde que estão nos ajudando, que estão acompanhando. Muita gente boa, muita gente solidária, gentil, sabe? Muita gente fazendo pro bono, entendeu? A gente também tem pro bono na clínica, a gente tem situações que a gente também faz pro bono, é uma maneira de você ajudar o seu próximo, né? Então, assim, a gente também está sendo agraciado com isso, com vários profissionais fazendo pro bono, né? Ou pessoas que estão cobrando preços diferenciados em solidariedade. Isso é muito bom, isso é importante, né? E, claro, a nossa família, né? A igreja, a gente agradece bastante, né? A nossa igreja, o pessoal se reuniu, né? As pessoas se envolveram de uma certa forma e deram aí mais de 1000 pessoas aí em oração, e isso é positivo. Gente, uma oração, uma prece, uma reza, independente de religião, de doutrina. Religião, doutrina, isso não vai determinar nada. O que vai determinar é a sua fé em Deus, né? Ele é o poderoso. Então, assim, a energia positiva, uma oração é uma energia positiva, é um pensamento positivo. É a mesma coisa de você acordar de manhã cedo e falar que o seu dia vai ser bom. Aquilo ali já te dá um start para você fazer um dia bom, né? Então, assim, para finalizar da minha parte, a atividade física é extremamente importante na vida do ser humano. Ela foi feita. Atividade física, ela é remédio. Entendeu? Atividade física é uma coisa que você não compra numa farmácia, numa drogaria, né? Mas você compra qualidade de vida, você compra saúde, né? Você compra tudo de melhor através da atividade física. Então, eu aconselho as pessoas a praticarem atividade física e procurarem realmente um profissional qualificado, um profissional que seja formado, que tenha o seu registro, né, nos conselhos aqui da educação física, né? Assim como todos os outros profissionais das diversas várias que existem. Procurem profissionais que realmente se dedicam, que batalharam, que estudam para aquilo ali, né? Simplesmente não procure uma pessoa prática. Ah, fulano tem tantos anos que faz isso, tá, mas ele estudou para aquilo, ele formou para aquilo, né? Então, assim, tem toda essa diferença de separação do joio do trigo. Ou seja, nem sempre o que se fala é o que é, né? A gente precisa constatar. E, assim,
nesses 60 dias completados hoje, foi uma experiência incrível. Isso fez com que a gente crescesse muito mais, não só como pessoa, mas como ser humano e como profissional, porque agora as pessoas que serão atendidas por nós não terão simplesmente um feedback de um estudo ou de uma pesquisa com relação ao tratamento, enfrentamento do coronavírus, mas sim com profissionais e com pessoas que passaram pelo coronavírus, né? Como vocês bem mesmo já sabem aqui. A minha esposa foi diagnosticada no dia 17, numa sexta-feira, não começou o tratamento precoce, porque imaginou que não seria, né, o Covid, né? Ela pensou que não seria, porque ela já estava tendo algumas circunstâncias, né, de sintomas aí similares ao Covid já há mais de um mês, mas não era, né? E a gente, por ter a questão da clínica e dos nossos atendimentos, a gente, de 15 em 15 dias, a gente continua fazendo os nossos exames, né? A gente mantém tudo isso por uma questão de transparência, uma questão de dignidade e integridade, né? Então a gente sempre faz os exames de 15 em 15 dias, né? Independente de circunstância de ter pandemia, de não ter pandemia, é uma questão de controle mesmo, tanto pessoal como profissional, né? É uma questão de profissionalismo, isso aí. E eu já comecei o tratamento, né? Somos a favor, como a Érica mesmo colocou, somos a favor do tratamento precoce, porém, aquele detalhe, tenha sabedoria, né, com quem que você está se tratando, se o profissional que você está buscando aconselhamento é uma pessoa realmente qualificada para aquilo ou não, ou é simplesmente um prático, né? Tem um monte de gente por aí, prático, que infelizmente não merece o nosso aplauso, né? Mas existem diversos profissionais extremamente qualificados que merecem sim o nosso aplauso e estão lá ansiosos para poder receber um atendimento, para ter uma pessoa para ter esse cuidado com ela. Vou reforçar aqui novamente, todas as perguntas, questionamentos, dúvidas que vocês tiverem, por favor, envie para o e-mail da clínica, vida@cardiosenio.com.br, esse é o nosso e-mail, o WhatsApp é o DDD 61 99988 2340, e todas essas perguntas, dúvidas e questionamentos que forem enviados até as 23h59 de hoje, nós faremos uma nova live respondendo somente as questões de perguntas, dúvidas, né? E nós vamos continuando aqui esse compartilhamento com vocês, tá? Doutora Érica, vai mais um pouco aí. Sim. O que eu queria deixar de últimas palavras para vocês é só que eu não desejo essa doença, o Covid, para pessoa nenhuma do mundo inteiro, pela experiência que eu passei. Então, o que eu quero reforçar com vocês é, por favor, se cuidem, se protejam. Não deixem que a mídia coloque na cabeça de vocês ou as pessoas que vocês estão vendo na rua de que o vírus não existe mais ou que a doença acabou. Isso não é verdade. Os hospitais ainda têm muitos pacientes com Covid. Tem diminuído aos poucos, mas ainda tem. Nós estamos sabendo de várias pessoas que ainda estão com Covid. Nós não sabemos ainda como cada pessoa reage ao vírus. Como vocês viram, eu reagi de uma forma. Só para ficar claro, eu nunca tive doença nenhuma, nunca tive nada, nem na infância, nunca fiquei internada, nunca fiz cirurgia, não tomava medicamento nenhum. Não tinha obesidade, não tinha nada que pudesse dizer que é um fator de risco. Eu não fumo, não ingiro bebida alcoólica, nada que eu pudesse dizer, eu sou do grupo de risco. Não, eu não era do grupo de risco e eu tive a doença, a forma grave e quase morri. Eu tenho plena convicção de que eu não morri por milagre. Foi Deus que me deu uma nova chance de estar aqui, de poder cuidar dos meus pacientes e cumprir a minha missão, que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa pra gente resolver e realizar aqui. Mas é uma doença que a gente não sabe. Você pode me dizer assim, poxa, se eu pegar e acontecer igual com o Lucas, eu não vou ter nada, é maravilha, eu já fico livre, tô imune, beleza, posso fazer o que eu quiser. Mas quem vai te garantir que você vai ter o quadro leve? Ninguém vai te garantir. Eu tinha, assim, eu vou abrir pra vocês, assim, que eu imaginava que se um dia eu pegasse, eu ia ter o quadro leve, porque eu sou jovem, não tenho nenhum fator de risco. Eu pensava, se por acaso, né, de tanto paciente que eu já atendi com Covid, eu for contaminado, meu quadro vai ser leve, e não foi. Então, eu acredito que nos próximos meses ou anos vão existir estudos que vão comprovar que talvez sejam alterações de DNA, genético, alguma coisa que cause, ou até mesmo a atividade física, como o Lucas disse.
Pode ser uma coisa ou outra, mas hoje a gente não tem garantia de nada. Então, o que a gente tem de garantia? Que todos nós precisamos nos cuidar e nos proteger. Então, por favor, continue usando máscara. Não saia de casa sem razão, sem motivo de ir para o meio da rua em vão. Eu tô cansado de ficar em casa, eu vou andar por aí, vou pro clube, porque agora vai começar a abrir clube também, vou pros bares, vou para restaurante. Não saia de casa sem necessidade. Faça todas as medidas, continue usando álcool em gel, continue não aglomerando, não fazendo festa, evento. Pense, o que você está fazendo hoje é para proteção da sua vida para o futuro. Porque olha só, eu peguei a doença, estou agora ainda tratando uma pericardite, que é a inflamação no coração, ainda tenho acometimento no pulmão e a gente não sabe, vai ficar sequela? Eu estou pedindo a Deus que não fique, nós estamos crendo, orando, pedindo a Deus para que não fique sequela nenhuma, mas pode ser que fique. Pode ser que daqui a alguns meses os pacientes que tiveram a doença e não tiveram sintoma comecem a ter acometimento tardio. Às vezes já existem estudos que provaram que existem pessoas que estão tendo acometimento no coração. Então, assim, nada é certo. Por esse motivo, a melhor coisa que podemos fazer é ficar longe do vírus. Então, se você pode, fique longe, evite mesmo. Acho que não queira passar pela experiência da doença, é horrível, é muito ruim. É péssimo você ficar sozinho, isolado, é péssimo não sentir gosto, nem cheiro das coisas, é horrível. Sentir falta de ar é a pior coisa que existe, você ficar cansado, sufocado, é muito ruim. Ficar internado e ter que fazer exame toda hora você ser furado, fazer gasometria, receber aquela injeção na barriga, que é a enoxaparina, que é o anticoagulante, é muito ruim. É tudo horrível. Sem falar que fazer exame todo dia, né, gente? Todo dia uma pessoa vai lá te furar para colher exame de sangue, né? É uma situação extremamente desconfortável. A Érica ficou toda roxa nos braços. A pessoa chegava lá para verificar qual seria o melhor local para pegar a veia dela, tava sem jeito de escolha. Não tava tendo como muito escolher, não. Tava tudo roxo praticamente. Tava bem difícil. Então, assim, é muito ruim. Se a gente pode evitar, se só de eu ficar em casa ou usar uma máscara e passar álcool em gel vai evitar que eu tenha que eu corro o risco de ter que ficar internado e passe por todo esse sufoco e muitas vezes nem saia da internação, porque a gente tem visto tantos colegas que estão morrendo e não estão tendo, né, efetiva cura mesmo desse vírus. Então, assim, o melhor a fazer, gente, é se cuidem, se protejam. O vírus é real, ele causa mesmo fortes e sérios agravos à saúde, sem contar com a saúde emocional, fica completamente abalado. Se não for Deus para dar força e ter uma estabilidade familiar muito grande para trazer força para você, é muito difícil. Então eu falo para vocês, acho que a minha mensagem final com tudo isso é: se cuidem, se protejam. O vírus não acabou, ele ainda está ativo, a gente só vai ter segurança quando tiver a vacina. Então, por favor, se cuidem. É isso, gente. E para finalizar, valorize as pessoas que realmente te amam, que gostam de você, que se preocupem contigo. Valorize essas pessoas. De repente, não é aquela pessoa que tem a melhor condição financeira, que merece maior valor, entendeu? Mas, de fato, dê valor àquelas pessoas que têm consideração por você, não pelo que você tem, mas pelo que você é, pelo você pessoa, pela sua essência, pela sua base familiar, pela sua história, pela sua vida, né? E outro detalhe muito importante: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem saudade de falar com alguém, vontade, alguma coisa qualquer, de comer alguma coisa, de viajar para algum lugar, de fazer qualquer situação, faça agora, viva o agora. O amanhã não nos pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. Várias coisas passaram na nossa cabeça nesse momento que a gente passou, que foi horrível, né? Mas tiramos uma experiência incrível desse momento, somos gratos a Deus por estar passando por isso, por ter vivenciado tudo isso, por hoje sermos pessoas melhores e profissionais melhores e podendo estar aqui compartilhando com vocês essa realidade que
infelizmente, assola o mundo. O coronavírus assola o mundo. E muitas coisas ruins ainda irão acontecer, infelizmente. Mas, se cada um fizer a sua parte, o seu dever de casa, se cuidar, se prevenir, fazer asepsia, né? Realmente, saia de casa se você literalmente precisar sair de casa. Se você tiver a opção número 2, que é fazer aquilo que você gostaria sem sair de casa, opte pela opção número 2. Ela é mais segura e você, tenho certeza, no futuro você vai comemorar por ter seguido essa orientação. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo compartilhamento, né, por ter nos oportunizado conversar, porque jamais existiria essa live se vocês não estivessem aí nos prestigiando. Somos muito gratos a vocês e mais uma vez reforço aqui a minha gratidão a todos os profissionais da área da saúde, todas as pessoas solidárias que nos ajudaram e estão nos ajudando, que Deus dê em dobro a todos vocês, tá? Meu muito obrigado. E a todos que oraram, que mandaram mensagem pra gente, a todos que se preocuparam. Tenho vários pacientes que estão aqui também agora assistindo a gente, várias pessoas da família, amigos. Então eu quero agradecer muito vocês, agradecer assim de coração. Vocês fizeram a diferença na nossa vida, e eu creio, tenho plena certeza de que foi Deus. E Ele ouviu a oração de vocês, ouviu o clamor de vocês, viu e recebeu o jejum de vocês. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada de coração. O que eu peço é que Deus retribua 1000 vezes mais a cada um de vocês que se preocuparam com a gente, que clamaram e que de alguma forma se preocuparam e estiveram conosco nesse sofrimento desses 2 meses. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço muito a Deus primeiramente e em segundo, agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e se vocês tiverem qualquer dúvida, enviem pra gente que nós vamos fazer uma nova live agora falando da doença em si, da parte médica, do diagnóstico, do tratamento precoce, se você tiver sintoma, o que tem que fazer. Então a gente quer agora levar essa parte mais mesmo científica para vocês da doença na próxima live. Então se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. E eu quero agradecer a todos vocês, as mensagens que vocês estão mandando aqui. Muito obrigada mesmo. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e se cuidem. Até mais. Tchauzinho, pessoal.